Certo. Bom dia, aliás, boa tarde, e para quem vai ver depois, boa noite também. Bom, estou aqui para mais uma aula, porém, essa aula com uma característica diferenciada, que vai ser a gravação com a presença de outros seres humanos. Eu estava cansado de falar só para a câmera, e a câmera me olhava, e eu olhava para a câmera, uma coisa assim tão entediosa, e eu sempre estou certo diante da câmera, é impressionante como eu nunca erro, e sempre ela me apoia, sempre ela diz, você vai conseguir e tal, e agora eu estou diante de vocês, e vocês vão ter esse papel de dizer, vai, persista, você consegue, está indo bem, maravilhoso, lindo e etc. Então, a aula de Sociologia, nós tivemos 2 aulas de Sociologia online, depois eu coloquei, foi a aula de Metodologia de forma remota. Então, vocês vão ter que cumprir essas 2 disciplinas, então vocês também devem se organizar aí para tentar alcançar sucesso nas 2, tá bom? Vamos trabalhar com Sociologia. Nossa temática... observação para quem está chegando a primeira vez, não vê nossos vídeos, vocês têm esse material online, disponibilizado pela editora Saraiva, e também tem tanto o livro no Classroom, tem um livro para baixar pela internet, está tudo assim, vocês têm disponível. O chato mesmo é não estarmos acostumados a isso, porque nós temos muitas possibilidades com isso, mas como não estamos acostumados, terminamos não aprendendo muito. Qualquer hora vocês podem fazer perguntas e observações, tá bom? Simbora. Trabalho e sociedade. Há sempre muitas perguntas a fazer sobre o trabalho. Por exemplo, por que ele existe? Quem o inventou? Seu significado é semelhante nas diferentes sociedades? Amados, é muito interessante pensarmos que uma caneta, uma lapiseira, ou sei lá como você chama isso, está cercada, entremeada, melada de trabalho. Tudo aqui é trabalho. Onde você vê essa tinta que suja a gente é trabalho. Esse tipo de capa, esse tipo de design é trabalho. Nós vemos e podemos perceber também trabalho quando nós vamos à padaria, nós estamos diante de um padeiro, o vendedor que atende a gente, estamos diante de um pão que é feito de trigo, e trigo é plantado por alguém, e é transportado por outros alguém, e de repente é colocado agrotóxico por outros alguém, e de repente assim, fermento, trigo, etc., tudo tem a ver com trabalho. Então, você pode analisar na sua casa, olha ao seu redor, que você vai enxergar trabalho. Trabalho em todo o contexto. Então, diante disso, nós temos a importância para a sociedade do que é o trabalho. Porém, trabalho nem sempre é igual em toda a sociedade. Isso é mais um dos nossos preconceitos do dia a dia que nós temos que jogar para o lado. Nós temos uma ideia de que o que é trabalho para você é trabalho para o seu tataravô, foi trabalho para o seu tataravô, é trabalho para o japonês, é trabalho para o índio, é trabalho para uma nação africana afastada, e não é assim. Parâmetro de hoje. Nós vamos começar a trabalhar e a estudar as diferentes formas de visualização do que é o trabalho. Tá bom? Então, começando aqui. Trabalho nas diferentes sociedades. Em nossa sociedade, a produção de um objeto envolve uma complexa rede de trabalhadores de trabalho. Outros tipos de sociedade apresentam características bem diversas, como veremos a seguir. Eu dei o exemplo do pão, né? Pois é, o pão ele está chamando a atenção para essa complexidade que envolve a produção de um pão.
Rapidinho falando, eu listei umas 4 figuras possíveis de trabalhadores que colaboram para você ter o pão na sua casa. Entende? Então, na nossa sociedade, a ideia de trabalho é muito complexa. Mexe com muitos seres de características diferenciadas. Alguém conhece a Tayane? Ela é confiável? Ou é um vírus, um hacker? Vamos lá. Então, vamos ver os trabalhos. Antes de... Olha, o movimento do livro é o seguinte. Ele diz que nós somos diferentes, mostra os diferentes, depois volta para a nossa sociedade capitalista dividida para deixar claro como é o trabalho na nossa sociedade. Vocês já ouviram aquela frase, o trabalho dignifica o homem? É interessante também você pensar... um minutinho aqui, que estão perturbando aqui. A maioria das minhas conversas são silenciadas, né? Mas algumas do nada aparecem, assim. Então, vamos lá. O trabalho dignifica o homem é uma frase que não serve para todo contexto. Entende, Luísa? Nós temos que... Timóteo, o trabalho dignifica o homem pode ser pensado para a sociedade escravista ateniense? O trabalho dignifica o homem pode ser pensado para a sociedade babilônica, ou, de repente, a sociedade da qual Abraão vem? Não. Então, a beleza da sociologia é entender que o que a gente acha que é natural, não é natural, é social. Repetindo, uma das belezas da sociologia é entender que o que você acha, Vitória, Cleiciane, Luísa, que é algo natural, é porque é assim mesmo. Na verdade, tudo tem uma raiz histórica, tudo é social, tudo ganha valor a partir da sociedade. Sacaram? Então, vamos lá. A produção nas sociedades tribais. Atenção, amados. Sociedades tribais já foram chamadas de sociedades primitivas. Entende? Só que primitivas é um termo pejorativo. O que é pejorativo? É um termo negativo, é um termo preconceituoso. Até a palavra tribal já causa na gente uma ideia de, eles são selvagens, eles são piores do que nós, coitados. Já causa essa sensação por causa do nosso costume, né? Mas não é verdade que uma sociedade tribal é menos complexa. Mas vamos falar aqui sociedades tribais e não vamos utilizar a ideia de simplesmente tribo, porque tribo é algo bem simplório, algo bem... Deixa eu ver aqui quem está me perturbando também. É alguém no grupo do WhatsApp perguntando aí por mim. Estou sabendo de nada. Vocês que estão aqui, se prestarem atenção em alguém que está tentando entrar e não está conseguindo, aí vocês me avisem por aqui, pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. As sociedades tribais diferenciam-se uma das outras em muitos aspectos, mas, em geral, não são estruturadas pela atividade que em nossa sociedade denominamos trabalho. Nelas, todos fazem quase tudo, e as atividades relacionadas à obtenção do que as pessoas necessitam para se manter integram-se a todas as esferas da vida social. Se liguem. Vou resumir isso aqui em poucas palavras, sabe? Nas sociedades tribais, não existe trabalho. Ponto. É isso mesmo. Nas sociedades tribais, não existe trabalho. Como assim, Timóteo? Tu mostrou uma caneta, falou de um pão. Como é que não existe trabalho nas sociedades tribais? Primeiro que você tem que entender o que é trabalho para a gente e o que é trabalho para nós, para a nossa sociedade, ninguém consegue encontrar lá na sociedade tribal, nas sociedades tribais.
Timóteo, ainda não estou entendendo. É lógico que não está entendendo, porque eu sou professor, então eu vou te explicar e depois você vai entender e vai dizer para a mãe, para o pai, mas que professor maravilhoso é esse, meu Deus do céu, me fez entender uma desgrota daquela. Pois é, vamos lá. O trabalho é uma atividade para a gente separada, que tem hora, que tem lugar, que tem uma função específica, que cobra da gente um tipo de posicionamento específico, por exemplo, não, isso é hora de trabalhar e não de brincar. O trabalho para a gente é uma coisa totalmente separada. Se você for numa sociedade tribal, você não vai encontrar a hora de trabalhar, o lugar de trabalhar, os trabalhadores. Não, não, não. Então, o que você quer encontrar na nossa sociedade, você encontra, você não vai encontrar numa sociedade tribal. Aí alguém vai dizer, Timóteo, eu fui numa aldeia indígena, tinha tudo isso que está falando que não tem. Observação. As aldeias, as sociedades tribais indígenas, atualmente, elas já estão bem mescladas, misturadas com a sociedade dos não índios. Dica para você, não chame índio e homem branco, tá? Isso aí a gente aprende nos filmes, nos desenhos, na minha época, na Xuxa, mas existe índios ou indígenas e não indígenas, não índios. Não utilize a expressão assim, o homem branco e o índio, porque isso aí é totalmente assim, baixo nível, equivocado, sabe? É algo para a gente que não estuda no IFMA com o professor Timóteo, só isso. Então, continuando, numa sociedade tribal, numa sociedade indígena, vou falar assim, atual, a gente não pode analisar isso. Eu estou falando aqui de uma sociedade tribal, vamos dizer, antiga, separada, distanciada da globalização que vivemos atualmente. Tá? O antropólogo estadunidense Marshall Salins as denomina de sociedade da abundância, ou sociedade do lazer, pois seus membros têm todas as necessidades materiais e sociais satisfeitas, dedicando um mínimo de horas ao que chamamos trabalho. A explicação para o fato de os membros das sociedades tribais trabalharem menos do que nós está no modo como se relacionam uns com os outros e com a natureza. Não entendeu? Então, vou dar um tempo para você ler novamente, porque aí eu bebo água e bebo café. Então, você vai ler. E o silêncio vai reinar. Amados, se liguem. Que tipo de sociedade é essa que tem o apelido de sociedade da abundância? O que é abundância? Abundância tem a ver com satisfação, tem e sobra. Bastante. Amadinhos, vocês podem participar no chat enquanto eu estou falando, vocês podem ir falando e complementando. Eu estou de olho no chat e aqui está um silêncio sepulcral. Olha aí, ó, Libni até participou. Boa tarde. Que maravilhoso, Libni. É isso mesmo, chega já fazendo a diferença. Mas vamos lá, fiquem à vontade, fêmeas e machos, por mais que eu acho que não entrou nenhum macho. Então, o que é uma sociedade da abundância? É uma sociedade que não falta. O que é uma sociedade do lazer? É uma sociedade em que não se trabalha. Timóteo está dizendo que as sociedades tribais é feita só de vagabundo? Epa! Isso aí já é preconceito nosso que acha que
Ou trabalha ou é vagabundo. Ou trabalha ou é vagabundo. Na nossa sociedade, nós criamos isso, tanto é que você deve vivenciar isso em sua casa também, quando você, linda senhora, deseja apresentar o namorado para a sua família, aí há uma preferência, se você pudesse escolher, de escolher alguém que trabalha, no sentido, não sei pela idade de você, né? 16 anos, não sei. Mas alguém que está no rumo do trabalho. Não, isso aqui estuda, ele se dedica, mamãe, eu vou namorar com esse menino bem aqui, que ele está estudando para fazer direito. Aí a mãe, opa, parabéns. Mamãe, eu vou namorar com esse menino bem aqui, que ele está estudando para fazer sociologia. Peraí. Como é que é? Sociologia? Não, 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 não. Mas, é um trabalho também, né? Mas não é tão valorizado assim. Então, se ligue. A sociedade tribal não existe uma diferença entre o momento em que você está adorando ao seu Deus, o momento em que você está brincando e o momento em que você está trabalhando, estudando. É uma mistura só. Por isso que eu disse que não existe o trabalho na sociedade tribal, porque trabalho como a gente vê não existe lá. Eu repetindo, trabalho como nós vemos não existe lá. É como a Luísa falou, eu acho, realidades diferentes. Não sei se ela falou nesse contexto, mas eu estou usando o que ela falou para explicar a parada. A tela está parada, estou vendo o professor com a mão na boca parada, só escuto áudios. Alguém confirma com a Sandy se está com esse problema mesmo? Sandy, sai e entra de novo. Sandy é massa. Só me lembro desse turu, 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 aqui dentro. Só me lembro disso, da minha época. Não é da época de vocês. Bom, mas façam que nem a Sandy. Se der problema, vocês têm que falar. Estão ligados? Legenda em inglês? Ah, Libni, quem colocou essa legenda foi tu mesmo, viu? Eu sei que tem um lugar para colocar a legenda aqui. Não, foi eu, bonitona. Certo. Nath Batera. Sim, sim, vamos lá, vamos seguir o foco aqui. Vocês estão sacando essa ideia de que o que para nós é trabalho, para eles não seria trabalho? Um exemplo. Você vai numa sociedade tribal, não dá para vocês irem mais porque elas praticamente não existem mais, mas você vai numa sociedade tribal, você não encontra um lugar chamado assim, escola. Passeia por ali, por ali. Luísa, você não vai encontrar, e isso que deixou os antropólogos, os pesquisadores, tudo agoniado, porque eles iam nesses lugares e não encontravam uma escola. Então a pergunta é: numa sociedade tribal, as pessoas não estudam? Me respondam. Justamente. Isso é verdade. Fale, bande de pé. Oh, fale, minhas lindas. Fale, bênçãos. Numa sociedade tribal, existe educação, sim. Porém, não existe escola. Não existe o momento de estudar. Não existe o momento. Olha, aqui é o momento de estudar. Essa hora é a hora de estudar. E esse aqui é o lugar de estudar. A gente que tem isso, Luísa. A gente tem a hora de ir para a igreja e tem o lugar de adorar. Lugar de adorar na igreja. Hora de ir para a igreja. Nós separamos o mundo em compartimentos. Lá se transmite, Luísa, não só de forma oral.
De forma oral, realmente é assim que acontece. Mas quem já assistiu o filme 300 viu que tem um momento do filme em que uma criança na sociedade espartana, ela é colocada para fora dos muros da cidade para ela matar uma fera. O conhecimento, o aprendizado lá é prático. O aprendizado lá é teoria e prática simultaneamente. Então, quando você vai caçar, quando você vai pescar, você não tem 4 anos de estudo teórico, você vai aprendendo aos poucos com os mais velhos, com a geração mais velha. Então, não existe lugar chamado escola, porque a educação está em tudo. Aleluia! Estão ligados? A educação está em tudo. Então, o trabalho não é um momento e não tem um lugar na sociedade tribal. Tá? Aqui nós temos uma foto que tem no livro de vocês, que é de uma índia, ou alguém que assemelha-se a uma indígena, fazendo algo que nós, que nos dizemos não índios, chamaríamos de um artesanato. Mas só essa sociedade entende o que é isto para esta sociedade. No caso, uma jovem Ialtapiti prepara folhas de buriti para artesanato. Nas sociedades tribais, todos compartilham, olha só, se liguem, todos compartilham os conhecimentos necessários para a obtenção de matérias-primas e elaboração dos objetos. Luiz e companhia. Sandy, Clay e companhia. Vocês, se vivessem numa sociedade tribal, todas saberiam fazer coisas semelhantes. Um exemplo, todas saberiam cozinhar, todas saberiam fazer determinado tipo de artesanato. É algo que não é só um ou outra pessoa que faria, mas todas as mulheres. A única separação é os homens fazem determinadas coisas, as mulheres fazem determinadas coisas, e pronto. Então, o que nós aprendemos sobre a sociedade tribal? Na sociedade tribal, nós não temos o trabalho que nós achamos que é o trabalho. Por quê? Porque, olha só, as atividades relacionadas à obtenção, nelas, todos fazem quase tudo. Todos fazem quase tudo. Repetindo, todos fazem quase tudo. As atividades relacionadas à obtenção do que as pessoas necessitam para se manter integram-se a todas as esferas da vida social. Ou seja, quando eu estou caçando, eu estou adorando ao meu Deus. Quando eu estou caçando, eu estou brincando, eu estou tendo meu lazer também. Quando eu estou caçando, eu estou tendo educação também. Percebe a diferença, Luísa? Lá, uma coisa... Aliás, lá tudo se faz ao mesmo tempo. No filme Avatar, que já é um filme velho para vocês, mas para mim não é tão velho assim, é legal uma hora que a protagonista, ela tá... É aquele bichinho azul, um extraterrestre lá, que a gente chama. Não sei explicar muito bem, não. Mas é um monstrinho, assim, um monstrinho azul e a monstrinha azul. Aí, eles estão sendo caçados por um cachorro lá, um tipo de cachorro. Ela mata o cachorro. Depois que ela mata o cachorro, ela vai fazer uma oração. O que significa isso? Que aquela atitude dela, por mais que seja uma atitude, matei porque estava me perseguindo, é uma atitude também religiosa, tudo está interligado, tudo está relacionado. Então, para Cleiciane, a mãe já disse, ou o responsável já disse, hora de estudar, é hora de estudar, e pronto. Para uma sociedade tribal, hora de estudar, é hora de trabalhar, é hora de brincar, é hora de ser religioso, é hora de tudo ao mesmo tempo. Para mais dúvidas, leia o texto e pergunte para mim. E uma sociedade escravista e de servidão? Nas sociedades grega e romana, a mão de obra escrava garantia a produção necessária para suprir as necessidades da população. Os gregos utilizavam diferentes termos para expressar suas concepções. Vamos lá. Se liga aí. Sociedade grega é uma sociedade o quê? Escravista. Sociedade romana é uma sociedade o quê? Escravista. Pergunto, lá o trabalho era valorizado? Quem trabalha tem dignidade? Quem trabalha tem honra?
Não, professor, justamente, maravilhoso, vocês estão demais. Quem trabalha não é honrado, quem trabalha é escravo. Estão ligados? Então, se na sociedade de Luísa, se ela chegasse para o pai dela, para os responsáveis dela e dissesse assim, olha, eu arranjei um namorado e ele é trabalhador. Aí os pais, oh, parabéns. Mas se a Luísa vivesse na época da Grécia Antiga ou na sociedade romana e chegasse, olha, eu arranjei um namorado e ele é trabalhador. Aí perguntariam para a Luísa, estás doida? O trabalho não dignifica ninguém aqui na sociedade romana. Quem trabalha é escravo, Luísa. Então, o que tu quer namorar com escravo, Luísa? Estão sacando a parada? Então, 3 ideias para trabalho na sociedade grega. Labor. Tem alguns hinos do cantor cristão que tem a palavra labor, que significa esforço. Laboral, esforço físico. Outro tipo é poiesis, que é atividade manual. Tem a ver com poiesis, tem a ver com poesia, com artesanato, com criação, com imaginação. Então, um trabalho é labor, força, outro trabalho é poiesis, atividade manual, artesanato, e o outro trabalho tem a ver com a fala, com o poder de fala, com a capacidade de fala, que o nome é praxe. Então, separando em 3, labor, esforço físico, poiesis, atividade manual, artesanato, e por último, prax, que significa o quê? Atividade da política, do discurso, do falar. Certo? Certo, professor, você é maravilhoso. Muito bem, gostei de ver. Mas calma, não falem tanto assim, que senão vão pensar o que de mim? Por favor, pare com isso. Não, tá bom. Por favor, sem mensagem. Ô, senhor, tá bom, vou continuar. Vocês não querem ler, não? Eu tô com... Não vou dizer que preguiça, porque vai ficar gravado. Eu estou com um cansaço vocal. Vocês não querem ler para mim, não? Luísa, labor, trabalho e ação, trabalha, labor, esforço físico. Poieses, lembre sempre de algo, um trabalho manual, mas artesanal, de criação, de composição, tá? Vocês não querem ler, não, né? Tudo bem. Eu podia, então, já que vocês não vão ler, eu vou deixar vocês lendo aí, em um momento, enquanto eu bebo água e bebo meu café, que por acaso já deve estar frio. Por favor, Vitória, leia. O trabalho nas diferentes sociedades. Nas sociedades medievais, a terra era o principal meio de produção, e os trabalhadores tinham direito a seu usufruto e ocupação, mas nunca propriedade. Prevalecia um sistema de deveres do servo para com o senhor e deste para com aquele. Nessas sociedades, havia outras formas de trabalho, como as atividades artesanais desenvolvidas nas cidades e nos feudos, e as atividades comerciais. Maravilhoso. Muito obrigado, Vitória. Saudade da sua voz. Da voz de vocês. Das vozes? Das Certo. vozes. Salve. Bom, perceba, aqui nas sociedades medievais, Timóteo, mas que sociedade é essa? Vocês sabem, Cristão não, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, ou então Shrek, tudo isso faz o quê? Sociedade medieval. Os filmes dessa época, ou então Enrolados, não, Enrolados dessa época? Ah, mas eu queria falar daquele Encantada. Que filme maravilhoso, né? Vocês gostam? Ah, eu amo Encantada. É um filminho assim gostosinho para se assistir. Mas sociedades medievais, pergunto: se a Luísa fosse de uma sociedade medieval e chegasse em casa dizendo: "Papai, arranjei um namorado e ele trabalha". Eita, meu Deus do céu, Luísa, tu arranjou um servo?
um servil, um integrante da plebe, um plebeu. Não, 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 não pode, Luísa. Então, perceba que na sociedade tribal, na sociedade... Não, sociedade tribal nem tem Estado. Mas na sociedade grega ateniense, na sociedade romana, na sociedade medieval, todas essas sociedades não valorizam o trabalho. Quem trabalha é escravo. Quem trabalha é servo. Quem trabalha é a ralé. Entenderam? Se eu estiver gritando muito, vocês abaixem aí, porque eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho numa casa, então eu fico doido, gritando. Mas vamos lá. Perguntas sobre o que nós falamos aqui, o que foi lido, é porque eu quero pular para... Porque vai ter muita coisa que eu vou falar que não está aqui, e vai ter outras coisas que eu só vou falar se vocês me perguntarem, tá bom? Eu vou ler esse aqui para deixar vocês pensarem um pouco para a próxima vocês lerem. Da antiguidade até o fim da Idade Média, o trabalho não orientava as relações sociais. Estas se definiam por quê? Pela hereditariedade, religião, honra, pela lealdade e pela posição em relação às questões públicas, elementos que permitiam a alguns viver do trabalho dos outros. É impressionante que na nossa sociedade... o discurso é: trabalhe, 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 você conseguirá ganhar, vencer na vida, você conseguirá enriquecer, você conseguirá se dar bem, você vai ganhar muito dinheiro, você vai mudar de status social. Isso na nossa sociedade. Mas na sociedade medieval, meu irmão, podia trabalhar feito um escravo, até porque tu era um escravo, né? É, verdade. Podia trabalhar feito um servo, trabalhar feito um plebeu. De qualquer maneira, você nunca alcançaria outro status. Por quê? Porque o que define o status na sociedade medieval é: você é filho de quem? Qual vai ser o papel na religião? Você é do clero, é da alta cúpula da religião, você está lá na base da pirâmide. A sua honra define quem você é. Mas é quem tem honra, Timóteo, é quem trabalha muito. Não, não é quem trabalha muito. Quem tem honra é quem pega na espada, é quem luta, são os cavaleiros. E quem pode ser cavaleiro? Só nobres. Só nobres. Dica de filme, um filme maravilhoso que eu assistiria com vocês, talvez eu passe para vocês assistir ainda. Coração de Cavaleiro. Meu Deus, que filme bom. É filme de sessão da tarde, viu? Já passou na sessão da tarde, é um filme ótimo, explica muito sobre esse nosso assunto aqui. Ele era plebeu, então tem que se disfarçar, tem que mentir, tem que fingir que é nobre para competir como cavaleiro. Estão entendendo? Então, naquela sociedade, não adiantava você trabalhar muito, não. Se você não tivesse sangue nobre, você não seria nunca nobre. Bom, até aqui nós vimos o quê? Trabalho nem sempre é trabalho. Qual tipo de sociedade nós vimos? Sociedade tribal. Lá não existe o trabalho como nós pensamos trabalho. Sociedade ateniense e sociedade romana. Lá o trabalho é muito desvalorizado e lá também nós vemos 3 tipos de pensamento sobre o trabalho. O trabalho labor, o trabalho poiesis e o trabalho praxe. Atenção, amados. Qual desses 3 tipos de trabalho seria valorizado naquele contexto? No contexto da sociedade ateniense, na democracia ateniense. Labor, que é trabalho físico, poiesis, que é trabalho manual, ou prax, que é política, a arte de falar, arte do discurso. Qual desses 3? Justamente, Luísa. Então, esse tipo de trabalho, prax, era o único trabalho valorizado na sociedade ateniense, na sociedade romana também. E, por último, nós vemos aqui a Idade Média. A Idade Média, nós temos uma desvalorização também do trabalho, tá bom? E agora eu vou falar algo que não está no slide, mas é importante para vocês. Pessoal, é interessante, olha, para quem não sabe, eu sou cristão, sou evangélico, então, quando eu falo
coisas sobre a igreja, não é querendo dizer assim para você, não vá para a igreja, sabe? Não, não, porque eu sou evangélico mesmo sabendo de muitas coisas terríveis que já aconteceram e que, como são seres humanos, provavelmente vão continuar acontecendo, coisas erradas. Então, vamos lá. É muito interessante como a igreja, ela é utilizada para formar discursos que vá confirmar o que a sociedade, o que a elite quer. Então, muitas das vezes, o líder, a igreja, ao invés de falar algo que é, de fato, da parte do seu Deus, ela acaba falando algo que agrada ao político, à elite da sociedade. Por que eu falo isso? Porque é muito nítida a percepção de como mudou, a verdade é manipulada para ser conveniente. Justamente, Luiz. Então, só que a gente, assim, quem cresceu no meio da igreja, como eu, acreditava muito que a igreja era aquela que lutava para não ser manipulada e nem manipular. Só que eu estava errado, porque a igreja, em vários momentos, manipula e é manipulada. Entende? Então, a igreja aqui, em relação ao trabalho, a gente percebe muito como ela trabalha com o que lhe é conveniente. Pergunto, até a Idade Média, o trabalho era valorizado? Não. E o que a igreja falava sobre isso? A igreja construiu um discurso de que o trabalho é fruto do pecado. E ela utilizava Gênesis 3:9, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu posso ter errado o versículo, tá? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quem falou isso para quem? Vocês lembram? Na Bíblia? Hein, amados? Foi Deus que falou isso para Adão. Sabe quando? Depois do pecado. Então, no discurso bíblico, essa palavra foi como uma maldição, foi como um peso, um castigo para Adão. Então, durante muito tempo, a igreja afirmou que trabalhar não era bom. Trabalhar era um castigo. Trabalhar, se você trabalha, é porque você está carregando nas costas o castigo de uma sociedade toda, o castigo da humanidade. Entendeu? Então, perceba como isso é. Aí você pode dizer, Timóteo, mas está certo, tem até coerência isso. Aí eu vou dizer para vocês. Tem uma coerência se você não estudar a fundo o que significa trabalho, o que significa Gênesis, o que significa aquele contexto. Mas por que está falando isso, Timóteo? Porque a igreja mudou o discurso. Mudou o discurso quando? Mudou o discurso quando a sociedade mudou. Se liga, Vitória, Cleiciane, Luiz e companhia. Se no primeiro momento a sociedade desprezava o trabalho, a igreja veio falar o quê? Ei, o trabalho tem que ser desprezado mesmo. Só que no segundo momento, a igreja fez o quê? Ou a sociedade fez o quê? Valorizou o trabalho. E a igreja falou o quê? Ei, o trabalho tem que ser valorizado. Então, eu pego a frase da Luísa. A verdade é manipulada para ser conveniente ao seu contexto. Estão ligados? Então, a base do trabalho na sociedade moderna. Por favor, alguém leia. Senão... O trabalho nas diferentes sociedades. As bases do trabalho na sociedade moderna. Com a emergência do mercantilismo e do capitalismo e o fim do serviço compulsório, era preciso convencer as pessoas de que trabalhar para os outros era bom. Foi preciso, então, mudar a concepção de trabalho, de atividade vil, passou a ser visto como atividade que não dignificava o ser humano. Que dignifica, viu? Mas muito obrigado, minha querida Vitória. Por favor, sempre me salve quando puder.
Amados, eu sei que alguns de vocês estão acostumados com leituras mais densas, mas outros não. Então, vocês devem o quê? Professor, o que significa tal palavra? O que significa não sei o quê? O que significa a palavra vil? Vil tem a ver com algo ruim, maléfico, do mal. Vil tem a ver com... Pegue vil e bota vilão, do mal. Vil, vilão. Então, o trabalho antes era visto como uma atividade vil, uma atividade sem valor, uma atividade sem honra. E passou a ser visto como uma atividade que tem honra, dignifica o ser humano. Outra expressão que vocês podem não conhecer. O que é serviço compulsório? Serviço compulsório, muito obrigado, Luísa, pela ajuda. Sempre podem colocar no chat que eu estou vendo aqui. Às vezes eu passo despercebido, mas sempre coloco. O que é serviço compulsório? Serviço compulsório é o serviço pesado. O fim do serviço compulsório significa o fim da escravidão e o fim da servidão. No período feudal existia a servidão. Então, era o trabalho compulsório porque era um trabalho obrigatório, pesado. Compulsório, obrigatório, pesado. Outra coisa, o que é mercantilismo, amados? Alguém sabe o que é mercantilismo? Pense assim, ó, capitalismo, sistema econômico que tem o capital como centro. Mercantilismo, sistema econômico que tem um mercado como centro. Então, o mercantilismo é um tipo de capitalismo ou seria um pré-capitalismo. Repetindo, mercantilismo é um pré-capitalismo. Então, com a chegada desse capitalismo, o fim do trabalho escravo obrigatório, o trabalho servil, houve necessidade de dizer que trabalhar é bom. Aí vem o papel da igreja. Sabe aquela igreja que falava que trabalhar é fruto do pecado, trabalhar é ruim, não sei o quê, não sei o quê? Agora a igreja vai ter que mudar o discurso e vai começar a pregar, a pregoar para todos que, ei, quem não trabalhar, vai para o inferno. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui no grupo. Acabei de saber um babadaço aqui, você nem sabe. Quer dizer que hoje é dia do sociólogo, e eu não sabia que hoje era dia do sociólogo. Pelo menos foi uma mensagem que mandaram aqui, não vou nem confirmar se é verdade. Mas pense na importância. Imagina você chegando em casa, de novo aquela história, e dizendo, mamãe, arranjei alguém para mim. Quem, mamãe? Um sociólogo. Pensa na honra, pensa no orgulho, pensa no... Uhul, agora sim, agora vai, que maravilha. Mas vamos voltar para cá. O trabalhador passou a receber, sendo assim, transformando-se em... sim, verdade, Luiz, mas já está bem avançadinha, né, Gaiatinho? O fato primeiro, Luiz, é só o seguinte, o trabalhador, ele era preso, agora ele tem um tipo de liberdade. Vitória, gostou da ideia, viu? Eu vou marcar isso aqui. Perguntas, observações? Tudo bem, a gente pode morar no Pará. Não tem problema, Vitória. Eu acho um bom lugar. Faltou assento ali. Tudo bem. Por favor, sem provocações ao professor agora. Deixa eu manter meu foco. A transformação dos artesãos e pequenos produtores em assalariados ocorreu por meio de 2 processos de organização do trabalho, a cooperação simples e a manufatura. Amados, esse processo bem aqui, eu vou passar rápido, mas vocês leem com calma no livro de vocês, tá bom? Pergunta, importante, como é que houve a passagem do trabalho da Idade Média para o trabalho na Idade Moderna? Então, a cooperação simples. O que é uma cooperação simples, amados? O artesão desenvolvia todo o processo produtivo, mas trabalhava para quem financiava a matéria-prima e os instrumentos de trabalho e definia o local e a jornada de trabalho. Amados,
O artesão, antes, ele ia na árvore, cortar a árvore para fazer o Pinóquio, fazer o boneco. A cooperação simples é o quê? O artesão, ele faz tudo, mas quem dá a madeira é outra pessoa. É algum patrocinador. Então, existia não só uma pessoa fazendo tudo, mas existia uma cooperação simples. O que é manufatura, amados? Manufatura. Mão, trabalho. Mão, trabalho. Trabalho manual. O trabalho continuava a ser artesanal, mas uma pessoa não fazia tudo do começo ao fim. Cada indivíduo passou a fazer apenas uma parte do trabalho. Então, aquela ideia, geralmente, que mostram com sapato. Mas eu vou mostrar aqui com a caneta. A manufatura, isso aqui é industrializado, tá? Mas eu vou dar uma ideia de que isso aqui seria feito à mão. Então, alguém é especializado em fazer só a tampa, alguém é especializado em fazer só esse rabinho aqui, alguém é especializado em fazer só a tinta. Então, depois, unindo tudo, é que nós vamos ter o produto. Isso é um processo de manufatura. Só para realçar, isso aqui é industrializado. Só dei um exemplo de manufatura. Geralmente as pessoas dão com sapato. Tá? Aqui a imagem, olha só como é cada um fazendo a sua parte, etc. Na manufatura, o produto tornou-se resultado das atividades de muitos trabalhadores. O trabalho transformou-se em mercadoria, que podia ser vendida e comprada. Surgiu, então, a maquinofatura, na qual o espaço do trabalho passou a ser a fábrica. A destreza manual do trabalhador foi substituída pela máquina. Pessoal, preste atenção no babadíssimo aqui. Desculpa. Já pararam para imaginar que o artesão é aquele cara que fazia tudo? Lembra qual é o tipo de trabalho relacionado a ele naqueles 3 tipos de trabalho da sociedade grega? Poiesis, criatividade, criação. Esse artesão que fazia tudo, ele vai perdendo o poder. Depois ele não tem mais a matéria-prima, depois ele não tem mais os instrumentos, e agora ele é desnecessário, ou seja, o trabalho criativo, o trabalho de pensar diferente, o trabalho de criar uma coisa do zero, não é mais necessário, porque você já tem os modelos certos para se criar isso aqui, essa caneta, numa máquina. Então já sai tudo pronto. O trabalhador não tem mais o trabalho criativo, ele tem outro tipo de trabalho, que é de manter, de fazer com que a máquina funcione da melhor maneira possível. Isso aí é bom? É bom porque produz muito, mas é ruim por quê? Porque o trabalho criativo se esvai. Estão ligados? Isso é uma perda criativa. E aí, se antes você tinha assim, essa caneta foi feita para mim, de modo especial, singular, emocional. Não, mas agora com a maquinofatura, essa caneta todo mundo pode ter uma igual, então não tem esse negócio de caneta especial para mim. Quais são os produtos que ainda são assim meio artesanais? Roupas, ainda temos aí costureiras nas cidades, né? Sapateiros são raros, mas costureiras nós temos. Mas tem um trabalho de artesão, quem é músico sabe que tem um chamado luthier, que faz instrumentos. Isso é um trabalho de artesão também. Perguntas? Já a gente vai acabar, viu? Porque eu sei que vocês já estão quase matando a saudade, isso não pode acontecer. Vocês têm que ficar sempre com aquele gostinho de por que ele foi embora? Então, por favor, alguém leia para a gente. O trabalho nas diferentes sociedades. O trabalho foi convencido de que a situação presente era melhor do que a anterior. Diversos setores da sociedade colaboraram para essa mudança. As igrejas, os governantes, os empresários, as escolas. Obrigado, minha amada. Isso é ideologia. O que é ideologia? Se a sociedade muda,
o discurso da igreja vai mudar, o discurso dos governantes vai mudar, o discurso dos empresários vai mudar e o discurso das escolas vai mudar. Não é que o discurso deles é verdadeiro, o discurso dele é conveniente. O discurso deles é só para confirmar, atestar o que já está existindo. Sabe o que a igreja passou a falar? 7 pecados capitais. Um dos piores pecados é o pecado da preguiça. Por isso, você procure trabalhar. Trabalhe, pois assim você chegará ao reino dos céus. Então, a preguiça, o não trabalho, se num primeiro momento anterior à sociedade moderna, o não trabalhar era bom, não trabalhar significava que você tinha honra, agora a igreja estava dizendo, se você não trabalhar, você está pecando, cometendo o pecado da preguiça, e você não tem honra. Os governantes também passaram a instituir leis sobre vagabundagem. O texto fala sobre isso. Leis para quem não trabalha, leis para quem fica vadiando. Os empresários passaram a adotar regras de horário de chegada, de saída, de controle. Sempre colocavam alguém para ficar olhando quem estava trabalhando, quem estava só conversando, quem estava vadiando. Sempre era isso. E as escolas? Ah, meus amados, as escolas. Escolas são instrumentos de inculcação. Naquela época e hoje. Então, se vocês não forem críticos, a escola não vai ser boa para vocês. É uma verdade. E olha que eu estou falando aqui de uma escola, né? Mas, se vocês não forem críticos, a escola apenas joga na cabeça e vocês só recebem como... Eu ia falar uma palavra muito forte. Mas é como objetos, como robôs. Como robôs. E é legal... Eu vou só dar um exemplo aqui para concluir nossa aula de hoje. As escolas aqui, amados. Luísa, eu não entendi o contexto da tua fala, mas pode continuar explicando que depois eu leio. Pessoal, olha o babadérrimo aqui. 2 histórias que vocês conhecem. Os 3 porquinhos e a formiga e a cigarra. Timóteo, o que tem a ver? Pergunto. Aqui na minha tela está mostrando só... Ah, não, tem Adriele, tem Jainara, Lívia está dormindo, meu Deus do céu. Eu elogiei a bichinha. Janaína. Janaína. Olha, rapaz, já sei como fazer a Janaína participar. É só falar Jainara, aí ela participa. Nojenta. Então, a questão é, pergunto para Janaína. Não precisa responder não, Janaína, é só eu pensar. Será que a história dos 3 porquinhos faz sentido para uma sociedade medieval? Porque a história dos 3 porquinhos, quem é que se dá bem? Qual é a moral da história? Alguém coloque aí no chat qual é a moral da história dos 3 porquinhos. Vamos, eu vou esperar, isso aí. A moral da história dos 3 porquinhos. Qual é a verdade a ser ensinada, aprendida nos 3 porquinhos? Pode demorar. Estou gravando mesmo, vou dizer que eu estou dando aula esse tempo todo. Vamos lá. Bota assim. Nos 3 porquinhos aprendemos que... E show! Gostei. Gostei, Vitória. Sermos unidos. Não tinha nem pensado nisso.
Isso aqui é... Só que o que tu colocou, Vitória, só dá sentido se nós pensarmos que um dos porquinhos fez isso que a Luísa colocou, que é o quê? Dedicação e trabalho vale a pena. Porque 2 porquinhos só queriam brincar e um queria se dedicar para trabalhar, para evitar problemas. Então, depois nós podemos pensar que eles foram unidos. Mas, no primeiro momento, só um trabalhou. Aí eu pergunto novamente agora para quem está mais participando, Vitória e Luísa. Vale a pena contar a história dos 3 porquinhos numa sociedade medieval? Hein, senhoras? Vale a pena contar essa história para criança numa sociedade medieval? Não vale, por quê? Porque naquela sociedade não se valorizava o trabalho. Então, para que eu vou contar uma história que o porquinho que sai vitorioso é o porquinho que trabalha mais? Percebam, meninas, ou meninos, meninas, valorizar vocês, que só tem fêmea. Percebam, na sociedade medieval, a história dos 3 porquinhos tem pouco sentido. O trabalho era considerado vil. Agora, Luísa, se eu contar essa história numa sociedade moderna que está valorizando e começando a valorizar o trabalho, isso é muito bom. Porque aí eu vou contar nas escolas para as crianças, vocês querem ser que nem o porquinho que construiu uma casa de palha? Não! Querem ser que nem o porquinho que não se dedicou e construiu uma casa de madeira? Não! Vocês querem ser igual o porquinho que se dedicou, trabalhou, gastou bom tempo da sua vida para construir uma casa de tijolos? Aí todo mundo, sim. Perceba, a história dos 3 porquinhos tem a ver com a inculcação na mente das crianças, da sociedade, que trabalhar dignifica o homem. E a história da formiga e da cigarra? Quem não conhece a história da formiga e da cigarra, já deve ter visto a história do pica-pau e do esquilo. Parece que é o esquilo. Que o esquilo quer trabalhar, trabalha, e o pica-pau fica só vadiando, só perturbando. O pica-pau fica só fazendo graça, que é esse que é o que o pica-pau faz. Aí chega o inverno. No inverno, o esquilo está lá cheio de comida e o pica-pau está tremendo de frio, pedindo para entrar na casa do esquilo. É para mostrar a mesma história da formiga e da cigarra. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra só cantava. E no final, a formiga se deu bem. Essa história é semelhante à história dos 3 porquinhos. Valoriza quem? Valoriza o trabalhador. Então, meus amados, a igreja, os governantes, os empresários e a escola, juntamente, colaboraram. Todas as coisas cooperam para mostrar o que, nesse caso? Para mostrar que o trabalho é algo bom. Entenderam? Tudo isso colabora para isso. Bom, amados, eu vou concluir agora por uma questão de adaptação. Vocês ainda estão se adaptando, já passamos basicamente 1 hora, algo parecido com isso. Então, vocês têm dúvidas a tirar? Vamos aproveitar para tirar dúvidas. Quem não se cansou ainda, vamos tirar algumas dúvidas de algumas palavras, etc. Vamos lá. Estou esperando. Podem usar o microfone, ou então mandem no chat. Vou esperar 1 minuto. Se ninguém falar nada, eu vou me despedir de vocês. Depois que tu postar esse slide, na verdade esse vídeo, né, explicando, tu vai fazer alguma atividade relacionada a isso? Vou, minha amada, vou fazer. Certo. Obrigada. Ah, e parabéns pelo teu dia. Realmente é o dia do sociólogo. Ah, foi? Tu verificou? Eu ia verificar só depois. Não sabia desse negócio, não. É ótimo. Parabéns. Obrigado, Vitória. Eu olhando para essa tua fotinha assim de camponesa, fico imaginando você me dando um parabéns, assim. Fico lisonjeado.
Se não tem mais perguntas e observações, e nem elogios, e nem cantadas, como a Vitória fez comigo agora, então estamos livres. Não me acuse de nada. Então, estamos livres para sonhar, para aproveitar a tarde, e Deus abençoe vocês, dê muitos filhos a vocês, e obrigado pela presença. Vocês deixaram a minha aula um pouco menos chata. Um abraço. Deixa eu ver aqui, interromper gravação.